Hello, everybody. I hope you have good with health. I don't speak very well English. I'm so sorry, and I'm going to speak in Portuguese. I'm sorry, but I'm going to speak slowly. If you understand something you don't understand, I can repeat something. Falando então em português, bem-aja a todos, muita saúde, espero que se encontrem bem. E relativamente então a Silves, face à situação que foi questionada pelo Sr. Luke, is that Luke? Yes, correct? Relativamente àquilo que temos feito face à silvicultura, o pré e o pós-fogo. O nosso foco é essencialmente, então, trabalhar na prevenção, na limpeza dos territórios e, neste caso concreto, principalmente à volta das aldeias. O nosso território é muito grande, tem cerca de 700 km², e com esta realidade nós temos muito aglomerados rurais, pequenas aldeias, muito tradicionais, com muita dinâmica e com muita dependência daquilo que a terra dá. Vão buscar muito contributo àquilo que a terra dá. E nesta ótica, então, temos que preservar toda a envolvência deste local. E isso consegue-se com a prevenção e com a limpeza desses mesmos locais. Já o fizemos precisamente em Valfoseiros, temos replicado essa situação a outras pequenas aldeias. Como eu disse, o nosso território é muito vasto e a nossa riqueza é tamanha que nós temos que precisamente promover esta mesma atitude para todos os aglomerados rurais. E desta forma consideramos que será uma boa perspectiva de futuro para impedir aquilo que seja a propagação do fogo. Porque, infelizmente, em 2018 nós tivemos um fogo que esteve precisamente próximo das aldeias, o que dificultou, de certa forma, a atitude, neste caso concreto, de podermos atuar. Mas, no entanto, devo dizer que a Corporação de Bombeiros que estiveram aqui tiveram sempre uma forma de estar, de preservar e de salvaguardar pessoas e bens em primeiro lugar. Essa é a nossa atitude num teatro de operações. E neste domínio temos então aquilo que é a limpeza, neste caso concreto, em termos daquilo que é o condomínio das aldeias. E neste condomínio das aldeias fomos junto dos moradores dessas mesmas aldeias e acionamos mecanismos em caso de incêndio. O que é que se deve fazer numa situação de incêndio? E então foram feitas várias simulações no sentido de promover e de tentar sensibilizar os moradores e também desenvolver uma política de proximidade com estas pessoas, sempre com o envolvimento da Proteção Civil, da GNR, das Forças de Segurança e, claro, com a anuência dos bombeiros locais. Mas é muito importante na nossa lógica que haja uma atitude de prevenção. Mas devo dizer, e aproveitando que estão aqui muitas pessoas relacionadas com vários quadrantes, que é necessário olhar para as políticas locais, e estou a falar a nível nacional, estou a falar em Portugal, obviamente, que noutros tempos estas povoações eram muito mais habitadas e temos que voltar a essa época, ou seja, temos que promover políticas que permitem que as pessoas possam regressar a essas casas. E isso só se consegue se alterarmos as políticas que temos relativamente aos meios rurais, porque a forma como está impede que as pessoas possam regressar a habitações que foram dos seus bisavós, avós. E porquê? Porque a política em termos dos locais rurais impede os melhoramentos da habitação que lá existe, o que vai impedir a habitação desses mesmos locais, porque quem habita no local preserva. E é muito importante que haja esta atitude, por isso eu peço a quem nos está a ouvir e que tem responsabilidades relativamente ao local em si, nas políticas que tenham a ver em Portugal, que olhe
para estas políticas que nós estamos aqui a defender e que as reavalie numa atitude de permitir a habitação desses mesmos locais, a fim de preservar e de prevenirmos a propagação do fogo, que só se consegue prevenir com a habitação das pessoas nesses mesmos locais. É essencial que todas as políticas sejam direcionadas a permitir que esses locais sejam habitados. Ontem mesmo fiz uma digressão a nível do ambiente rural, em São Marcos da Serra e Azelheira, onde temos todos os anos fogos, todos os anos temos fogos, e nesses locais estivemos a fazer um reconhecimento ao local e temos vários montes que estão desabitados, não porque as pessoas não queiram ir para lá habitar, precisamente porque as políticas são impeditivas dos melhoramentos, porque antigamente as pessoas não construíam uma casa de banho, antigamente as pessoas não tinham a cozinha no mesmo local de habitação, e agora nestes tempos que correm, por uma questão de comodidade e também de atração às pessoas a voltarem para os seus locais, é necessário permitir este tipo de comodidade às pessoas. É necessário também salvaguardar o bem-estar das pessoas, para as pessoas sentirem-se felizes de preservarem, mas de habitarem em determinado espaço. Por isso, nesta primeira pergunta que me foi questionada, é muito importante que tenhamos aqui uma simbiose com as populações locais. Nada se consegue sozinho. É necessário que haja esta atitude de preservação, de prevenção, em conjunto com os locais que habitam nesses mesmos locais que acabamos de referir. E isso é fundamental. Relativamente à pergunta que foi feita na segunda questão, face à situação da umidade, do armazenamento, então, em termos daquilo que é as pastagens naturais. Ora, se o local for habitado, as pessoas terão na prática situações que vão-lhes permitir retirar não só da terra, mas também daquilo que é em termos de pastorícia, em termos de criação de outro tipo de animais, e tudo isto é em consonância com o bem-estar das pessoas. Por isso, parte muito a habitação dos locais, não estou a dizer para permitir construir algo que não seja, que vá desconstruir ou que vá destruir aquilo que é a nossa paisagem. E por isso é que nós somos um exemplo em termos de concelho, nós e Monchique, estamos precisamente no PRGP, em que a paisagem é essencial, mas em que o ornamento dessa paisagem tem que estar também em sintonia com os habitantes dessa mesma paisagem. A paisagem não pode estar totalmente dissociada das pessoas que habitam nesses locais. E é muito importante que haja essa sintonia e esta consonância para que ambos possam coexistir e tirar partido dessa realidade. Depois, e por fim, e não querendo ocupar muito tempo, espero que haja uma forma de traduzir, e peço desculpa mais uma vez não estar a falar em inglês, mas espero que possam depois rever e ouvir esta minha posição, porque penso que nós que estamos aqui em termos locais temos alguns ensinamentos, e isto passo a modéstia à parte, que podemos transmitir, porque estamos no terreno diariamente, e que possam, de certa maneira, ser e perpetuar e também ser replicados noutros locais. E, por fim, e não querendo mais uma vez repetir-me, mais uma vez é muito importante fixar pessoas no nosso interior. São as pessoas que vão, de certa maneira, preservar os locais em questão. E por isso, se as políticas não forem nesse sentido, por muito boa vontade que as autarquias possam ter na intervenção, e que estamos a ter, atenção, que estamos a ter nesta política de intervenção e até de piloto, de iniciativas piloto que estamos a fazer, só têm sentido se houver uma continuidade, e essa continuidade só se consegue se envolvermos os locais, e os locais só existem nesse local
se nós tivermos políticas que permitem a sua existência ou a sua coexistência com o ambiente natural que lá existe. Porque ontem mesmo, como eu acabei de referir, os locais que eu passei anteriormente eram precisamente locais que eram dedicados a sementeiras, que eram locais dedicados a hortas em determinados locais mais baixos, em que havia sobreiros, em que havia precisamente outro tipo de árvores, mas que a terra dava e ao mesmo tempo que dava tinha um retributo para quem era o proprietário. Se nós não permitirmos a coexistência com as pessoas, todos os trabalhos pilotos que venham a ser feitos não têm retorno e não têm continuidade. Só terão um impacto apenas no momento e depois voltaremos a estar a falar daqui a uns anos sobre as mesmas situações e sobre a mesma propagação do fogo, quer seja em termos de prevenção, quer seja após o próprio fogo. Tenho dito, muito obrigada mais uma vez, não vou ocupar mais do vosso tempo, mas espero que quem tenha responsabilidades políticas que possa olhar para esta realidade e que possa intervir para que os nossos locais possam coexistir com aquilo que é as nossas paisagens, que muito valor têm e são fantásticas para nós podermos preservar e, de certa maneira, contribuir para aquilo que é a realidade neste caso, deste conselho, mas que penso que será similar a outros conselhos. Bem-aja a todos, obrigada, saúde, protejam-se e até já.